Eu não sou popular. Quem é popular é falso profeta. Quem repercute no seu tempo com percentual maior da população, com raras exceções, uma exceção foi Chico Xavier, condenado mesmo assim. Qual é mesmo o percentual? Será que foi maioria mesmo? Mesmo ele morrendo, mesmo no final da vida? Muito bem. Quem é popular no seu tempo, que a maior parte da população aprova, não representa um vetor evolutivo. Orientadores espirituais têm que ser fatores, têm que ter a função de catalisadores evolutivos. Logo, têm que ter problemas com a maioria da população. Senão, não são orientadores espirituais genuínos. Não são, simplesmente. Como diz Jesus, somente os falsos profetas são bem-vindos na família e na sua terra. E nós podemos traduzir metaforicamente isso. Não só o literal é verdade, dificilmente verdadeiros orientadores espirituais são bem recebidos pela própria família biológica e pelo seu lugar de origem, mas mais, é onde são mais atacados. Na família biológica é padrão. Chico Xavier passou 43 anos afastado dos parentes biológicos. Saiu com a roupa do corpo e nunca mais voltou. O que foi apresentado numa das cinebiografias dele é verdade. Aconteceu exatamente aquilo. Vamos à metáfora, somente um profeta falso é bem recebido por sua época. Gente aplaudida por um percentual maior da população não está representando Deus. Na ciência também. Quem é que causa escândalo? O cientista que está propondo uma tese extraordinária, o que ajuda na ciência é que a pessoa, se for na área de física e de matemática, ele apresenta ou ela uma fórmula e fica difícil discutir. Mas as ciências um pouco mais subjetivas. Vamos pensar aí, sociologia, história. Tem gente que discute que não pode ser ciência. Como assim não pode? História, as teses, as interpretações não convencionais sobre um certo evento ou figura histórica, dá tanto problema. No direito, há quem fale de ciência do direito, mas essas áreas, a psicologia, quem estiver à frente vai ser achincalhado na sua época. Jung até hoje, agora é que Jung está sendo revisitado. Mas ele era o discípulo de Freud herege. Afastou, herege, né? Como se fosse. Como pode haver heresia nos meios científicos? Pois tem. Quem está à frente do seu tempo, está à frente do tempo. Não vai ser bem visto no seu tempo. É lógico, não pode haver as duas coisas ao mesmo tempo. Minha função como orientador espiritual, porque a imagem que as pessoas têm é militante LGBT, tem que trabalhar com isso. Mas você já está em rede nacional de TV, para que você fala isso? Você está maluco, vai jogar tudo fora? Não, eu vou salvar crianças e adolescentes. Eu fui um. E a pessoa passar por isso e dizer, não, eu sublimei a sexualidade, eu sou uma pessoa madura, espiritual e sublimei. Mentiroso, as pessoas estão vendo que é uma pessoa mentirosa. Chico não trouxe a público sua sexualidade, mas ele dizia que era a primeira encarnação dele como homem, algumas pessoas esquecem, querem dizer que ele foi outra pessoa, e ele defendia homossexuais desde 1971 no Pinga Fogo. Chico não foi líder só do movimento espírita, foi líder de toda a espiritualidade do Brasil. Defendeu o divórcio, foi um escândalo na época, 6 anos antes da legislação brasileira, em 77, autorizar a existência do divórcio. Kardec tinha falado isso. Nós não somos ligados ao movimento espírita. Ficamos 20 anos lá e desde 2008 nos desligamos. Estamos há 12 anos desligados do movimento espírita, com todo respeito ao meio espírita, como foi da Igreja Católica, antes do meio espírita. Todos eles têm pessoas de bem. Tem gente de bem e gente desequilibrada, retrógrada e perversa em todos os ambientes religiosos, políticos, científicos ou fora deles. Discriminar pessoas por rótulos é um absurdo, mas dizer publicamente a alguém, na minha posição, mas você não precisaria. Pois então, por isso mesmo é mais útil o meu serviço. Mas você é tão inteligente, eu só estou canalizando o céu, gente. Mas você é tão prestigiado, você está maluco, você vai se expor. Houve pessoas que se afastaram quando eu casei com Wagner. Houve. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Tomei alguns sustos, algumas eu esperava, outras eu não esperava. E o que é que eu concluí com isso? Que bênção! São tão mesquinhas, atrasadas, ignorantes, incultas. A esse ponto,
Então que bom que saíram da minha vida. Eu não estou falando com uma resposta bonitinha para quem desprezou, não. Não, eram falsos amigos. Porque esse amigo de verdade, Benjamin, como é que tá? Eu estou preocupado ou preocupada que as pessoas, e como vão, poderiam ficar preocupadas, não se afastar. Eu não quero me queimar com essa pessoa. Então, essa pessoa desequilibrada não pode me orientar. É mesmo. Você prefere os gays que mentem, que fazem por trás, que têm desequilíbrios morais e criminosos. Prefere assim, né? A pessoa sumida, claramente, está errado. Não, mas você entende, não é? É um pecado. Está na Bíblia, em Moisés e em Paulo de Tarso. Paulo estava falando para a sua época. Moisés também. Jesus era intemporal. Procurem, por favor, vasculhem os 4 evangelhos. Onde está dito que Jesus falou em algum momento alguma coisa contra homossexuais ou trans? Ou negros ou negras? Ou mulheres? Minha função é essa. É trazer a público a dignidade do ser humano em qualquer escolha. Nessa religião, se não tiver na minha religião, não está salvo. Meu Deus, a pessoa tinha que ter vergonha de dizer isso. Ela está queimando Deus, a responsabilidade. Dizer, não, tem que ser virgem até o casamento. Você está maluco, você está maluca. Você não tem consciência, não. Tem que casar virgem, masturbação é um pecado. Ou seja, inclui toda a população mesmo, porque vão os héteros também. Adolescentes se desequilibrando porque acreditam no que certos pastores, certos padres, certos doutrinadores espíritas dizem publicamente. Vampirismo na masturbação, etc. Cada doutrina, a gente ilustra no meio espírita kardecista, no catolicismo, nas igrejas protestantes evangélicas. Não quero que diga protestante, então não sei como é que se chama. Porque seguir os evangelhos todos seguimos. Mas os evangélicos, como se diz, aqui nos Estados Unidos chama de cristãos os evangélicos. Bem, cristãos todos podemos ser, seguir o pensamento de Jesus, até ateus são cristãos, alguns que acreditam na fala de Jesus, como um libertário, como uma pessoa que enfrentava as elites políticas e religiosas de sua época, as classes sacerdotais religiosas que seguiam a Bíblia da época, o Antigo Testamento. Meu Deus, estão reproduzindo exatamente o comportamento hipócrita daquelas pessoas que Jesus levantou, dedo em risco, chamou de hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Encenam lindas preces em praça pública, mas por dentro, por trás das aparências, por trás de... Algumas pessoas botam roupinha pobre para parecerem humildes, estão sempre sorrindo e sempre amáveis. Essa pessoa é santa. Que lindo, eu sinto uma paz quando chego perto dela. Orientador espiritual não é para gerar paz, é para gerar perturbação do bem. Como um professor que passa um assunto complexo e os alunos ficam, nossa, tá difícil entender. Pronto, isso é bom. Não é a pessoa que gera perturbação porque criou um conflito desnecessário sobre um assunto secundário. Mas o conflito de fé que tira a gente da crendice, do ritualismo, da superstição, do extremismo e do fundamentalismo castradores e nos coloca num campo de aceitar a paradoxalidade inexorável da fé. Lidar com Deus sem entender Deus. Como é isso? A espiritualidade está à frente de nós não podemos entendê-la direito. Lógico, se é espiritualidade superior, nós vamos entender uma parte e o resto vamos nos esforçar para acompanhar. O que acontece com orientadores espirituais? Vamos imaginar uma pessoa que fez uma cirurgia e ela está no pós-operatório. Sofreu a cirurgia anestesiada, não teve dor nenhuma. Estava com câncer no intestino, que é bem lesivo, assim. Pá! Felizmente, há um conhecimento profundo sobre o câncer do intestino e rapidamente eles detectam e a pessoa deve fazer os exames periódicos, se na família e parentes biológicos mesmo, é questão genética, se houve parentes que vieram a óbito com câncer no trato intestinal. Então a pessoa se submeteu a uma cirurgia, tirou um pedacinho do intestino, está lá, está toda operada. Saiu um câncer que eventualmente se convertiria numa metástase e levaria a pessoa ao óbito. Ela tirou aquela parte que era indevida, o cirurgião cola as partes saudáveis do intestino, ela fica funcional em pouco tempo, mas está lá suturada, dolorida, um pouco, porque está sedada, já não é anestesia, mas é uma sedação.
uma dose cavalar de antibióticos para não haver infecções por infecção hospitalar ou quaisquer. Fica lá meio aberto, não é? Cheia de dor. Aí o médico vem. Você está se sentindo bem? A pessoa, doutora, muito obrigado, sinto melhor. Agora imaginemos o seguinte. Olha aqui, seu canalha, como é que você tem a coragem de vir aqui depois de me cortar toda. Tô aqui suturado, costurado, não posso me levantar. Por que eu não posso me levantar? Eu vou me levantar agora. Que droga é isso na minha veia aqui? Os antibióticos estão salvando a pessoa e o sedativo para não sentir dor. Você devolva o pedaço que você arrancou de mim, aquele intestino que você, aquele pedaço que você está com câncer. Câncer é coisa nenhuma, eu discordo. Discordo, minha opinião é outra. O médico é um ser humano e nós podemos discordar dele um bocado de coisas. E nós poderíamos, até como profissional, a gente vai procurar uma segunda opinião. Mas as pessoas reagem assim depois de uma cirurgia ou ficam agradecidas? Começam a discutir como se fosse um assunto de opinião e você me machucou, me cortou, tô costurado. A sutura, né? Tô suturado. E que é isso na minha veia? Tira isso daqui, quero sair, você tá me prendendo. Eu tenho o direito de ir e vir, é um direito constitucional, quero sair daqui. A gente passaria esse paciente para a ala psiquiátrica, não é? Mas no assunto espiritual, as pessoas querem uma pessoa boazinha. Ir para um médico que diga assim, você está bem? Eu estou com dores horríveis, vamos examinar. Não, você não está com câncer. Que é isso, você com câncer? Jamais, não. Não precisa operar de jeito nenhum. Então nós diríamos, médico incompetente, né? Vou a outro porque eu estou com muitas dores, tenho que ter uma razão, fazer exames para descobrir o que é. Não é isso? Mas se a gente vai para o orientador espiritual que diz, olha, você tem um câncer de egoísmo, de narcisismo, você está sorrindo amável, mas você se acostumou a encenar. Isso prejudica muito você, porque você começa a não perceber que outras pessoas estão sendo falsas em torno de você, você se acostumou a ser adulada, e você está se cercando de pessoas com mau caráter. Quem é você para dizer isso para mim? É cada uma, nunca mais eu volto a esse orientador. Uma pessoa que só pensa o bem de todo mundo, uma pessoa tão legal, eu devo ser quase santo, eu devo exalar luz. Eu acho que se uma pessoa olhar para mim com mais atenção, o médium vai ver luz saindo de mim. Aí alguém chega e diz, nossa, você tem uma luz? Aí a pessoa, você acha? Não, que é isso? Gostei desse médium, disse que eu sou uma pessoa de luz. E, olha, eu vim falar aqui sobre minha esposa ou meu esposo. Que coisa horrível que seu esposo fez com você. Coitado de você. Claro que você tem razão. Mas se o orientador espiritual diz, você está certo o que você está dizendo sobre seu esposo? Às vezes é o terapeuta, pode ser o psicólogo ou o psiquiatra. O quê? Eu nunca mais volto aquele terapeuta ou aquele psiquiatra, cada um a querer se meter na minha vida. Nós queremos realmente nos melhorar. O terapeuta, como médico, como psiquiatra, como orientador espiritual, são seres humanos com falhas humanas, mas são pessoas treinadas. E se forem honestas, porque muitas se acompliciam com essa canalice da nossa cultura, de que pessoa espiritual é uma pessoa conveniente, boazinha, que faz elogios, isso é uma canalice. Aí nós temos um monte de gente desonesta nos meios religiosos e espirituais, porque só essas pessoas prosperam. A gente tem que estar disposto a não ser bem visto. A gente tem que estar disposto a contrariar pessoas. Eu cansei de ver, ano após ano, pessoas das principais oligarquias do meu estado me visitarem e saírem chocadas porque ouviram de mim o que nunca ouviram nem nunca ouvirão de ninguém. Porque estão cercadas de pessoas que se acompliciam, se acovardam ou as seduzem com elogios baratos que elas dizem, juram que não estão esperando isso, mas querem ser tratadas como excelências ou pessoas especiais o tempo todo, senão elas se ofendem. Senão elas acham que a pessoa é desequilibrada. A honestidade no trabalho espiritual religioso ou na terapia é muito difícil. A honestidade não é dizer tudo que vem na cabeça, não. A gente modera, a gente não diz tudo logo, não. A gente prepara a pessoa para falar, mas deve, num certo momento, falar. Assim como pais e mães decentes fazem com seus filhos e suas filhas. Assim como professores e professoras falam com seus alunos e alunas. Pegam a prova corrigida. O professor me deu 0 na prova. O professor mal me reprovou. Fui eu que não estudei, não acertei. Tem professores perversos, professoras pérfidas, que botam cascas de banana sem necessidade. Mas há muitos bons professores e professoras que são estoicos, que são disciplinadoras, que realmente querem o bem dos alunos e das alunas. Esses costumam ser mal vistos.
Eu me lembro de um professor na faculdade de Direito que eu gostava muito. Ele ensinava direito das coisas e direito das obrigações. Nossa, um assunto de direito que era dos piores, como eu não gosto de direito, foi um vexame. Mas eu ia por causa dele. O outro professor que também dava a sala cheia, professor bom, aquele que faz passar de ano entre adultos, numa faculdade, você não está se preparando para a vida no mercado de trabalho, você está maluca, você não tem consciência, não tem inteligência, você quer um professor que faça você ser aprovado, aprovada, em vez de preparar você para a vida profissional. Você está doida? Você é suicida? Mas as pessoas acham que é vantagem. Ah, professor que passa, me dê uma cola aí. A pessoa se sente esperta. É burrice. Eu vou enganar aqui, ninguém está percebendo que eu estou enganando. Tem sempre alguém mais esperto que engana e dá dobra por cima. Mais do que isso, quer a pessoa acredite ou não. Se ela está sempre enganando e calculando o jogo de aparências, uma coisa, amigos, é a gente ser cortês. Uma coisa é a gente ser amável. Consciente de estar sendo amável. Até outra pessoa percebe, olá, como você está? Bom dia, bom dia. E a outra pessoa percebe, não está tão satisfeito comigo, não está tão satisfeita, mas está sendo educado. Isso é uma coisa. Outra é, amiga, como eu amo você, querida, não sei que... E está interessado no marido da amiga, ou o inverso, o cara que está abordando a esposa, não interessa. Não estou falando de gênero, é de a gente dizer alguma coisa que não é verdadeira. Mentir deslavadamente com intenção e foco. É muito diferente. Então esse professor, a sala de aula com 4, 5, uma vez ficamos eu e só mais um colega, ele disse, o senhor vai dar aula? Vou. Ele estava perto, como ele chamava, da expulsória, que é ainda aquela regra que existe no serviço público brasileiro, que a pessoa obrigatoriamente se aposenta aos 70, quer queira, quer não. Como um professor universitário, um acadêmico, se a pessoa é saudável aos 70 anos, ela está no seu ápice ainda. Pode estar no seu melhor momento mesmo. Porque em certas áreas do conhecimento, em certas disciplinas de ciência mesmo, ou áreas acadêmicas culturais que não sejam propriamente científicas, como o direito, o acúmulo de saber, de experiência em sala de aula, torna o sujeito, ou a sujeita, permita botar no feminino, na feminilidade, excelente na função. Eu achava um absurdo, mas, meu Deus, o senhor ser colocado fora da faculdade, isso é um absurdo. E olha que eu não gostava do assunto. Estávamos só dois, eu e mais outro colega. O senhor vai dar aula? Eu dou aula a meio aluno, se fosse possível, ele me disse. Eu vou citar, porque estou fazendo elogios, Paulo Machado. Muitos em Sergipe conhecem. Então, num certo momento, várias vezes em sala de aula eu vi isso. Católico fervoroso. Todos os dias ele dizia pra gente, de madrugada, acordava 1 hora antes de sair para a universidade, que era a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Ele fazia as preces lembrando do rosto de cada um dos alunos e alunas, orando por todos nós. Era sincero, a gente sabe as relações de sinceridade. Então, como eu percebi que ele era médio ostensivo sem ele saber, desculpem familiares ou amigos que conheçam Paulo Machado, isso é uma opinião minha, vocês podem discordar, não tem importância, porque eu já citei fazendo elogio a ele. Então, eu chegava em sala de aula, estava muito triste, não estava gostando do assunto, meu Deus do céu, crises horríveis. Eu tinha 21, 22 anos nessa época, eu já estava publicando artigos da imprensa desde os 19 anos, com 23 tinha lançado o programa de TV. Vocês não fazem ideia das complicações que eu tive que enfrentar, como fui mal interpretado, caluniado, todos os horrores que possam existir com uma pessoa jovem, exposta publicamente num assunto controverso. Então lá em sala de aula eu orava, amigo espírito, guias espirituais de Paulo Machado, se os senhores puderem, as senhoras puderem, me dar alguma instrução, algum esclarecimento sobre esse assunto que eu estou passando. Eu sei, ele é médium e não sabe. E se puder me ajudar, por favor, se houver espaço na aula para dizer alguma coisa, assim mesmo. E a um certo momento, eu esperava, queria continuar a aula, a um certo momento ele olhava com o olhar perdido, girava os olhos para fora da sala de aula, para a janela e uma vegetação ao lado, o olhar ficava perdido no infinito, ele levantava uma mão e começava a balançar a mão, era um maneirismo bem característico dele. E começava a falar com uma voz assim, como uma declamação de um poema, às vezes até trinando. No meio da aula, parava o assunto e começava a falar do assunto. O assunto que eu pedi socorro.
Não precisa saber que é médio ostensivo, não precisa ser católico, evangélico, não evangélico ou kardecista. Nós não somos kardecistas, respeitamos Kardec como cientista da mediunidade, como ele disse que era. Ele não disse que era fundador de religião, ele disse que era um cientista. Surgiu religião no Brasil. Ele não era orientador espiritual religioso. É só ler Kardec que a gente sabe que não é. Ele colocou Jesus como referencial, fez até uma versão do evangelho com algumas partes dos evangelhos, mas os evangelhos mesmo são os 4 canônicos, né? Temos os apócrifos, para quem quiser ser erudito e mergulhar no universo de metáforas dificílimas de interpretação. Vamos colocar os 4 canônicos, porque são os evangelhos mais próximos dos eventos narrados, como disse. Então eu falava e dava a resposta, sendo católico. E eu, o contrário. Na época, era kardecista. Tínhamos opiniões completamente distintas. E quem disse que não podemos nos comunicar espiritualmente assim? É para todas e todos nós. Vamos orar. Você não precisa acreditar que suas preces são ouvidas. São ouvidas.